ninguém é dono exclusivamente de tudo que tem, e aquilo que nós temos, nós damos a alguém. Eu espero que tudo isso que nós temos para dar, seja dado à pessoa certa, ou às pessoas certas. Imagine você, o tamanho do prejuízo que nós temos, quando nós entregamos o nosso corpo para quem não é dono dele. Então, dentro de todas essas coisas que eu estou falando, como é bom nós entregarmos o que nós temos para as pessoas certas. Algo ou alguém está recebendo o melhor de mim. Todo dia, todo momento, eu pego as minhas melhores forças, os meus melhores esforços, os meus melhores sonhos, os meus melhores abraços, os meus melhores momentos, os meus bens, e eu entrego a alguém. Mas quem? Mas quem? Quem é essa pessoa? Quem é esse ser? Que lugar é esse? Que eu estou levando o melhor de mim e deixando lá? Onde eu tenho colocado isso tudo? Eu gostaria de ler um texto em Marcos 6, do verso 14 em diante. Marcos 6, 14 em diante diz assim, ó, e soube o rei Herodes a respeito da fama de Jesus, porque o nome de Jesus se tornara célebre. E disse, João o Batista ressuscitou dos mortos, e por isso estes poderes milagrosos operam nele, em Jesus. Mas outros diziam, não, é Elias. Ou ainda outros diziam, não, é um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, dizia, é João, aquele a quem eu mandei degolar. Este ressuscitou. Porquanto o próprio Herodes mandara prender a João e encerrá-lo no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, porque ele a tomara como mulher. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito ter a mulher do teu irmão. Por isso, Herodias lhe guardava rancor e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era varão santo e justo, e o guardava em segurança. E, ao ouvi-lo, ficava perplexo, contudo, de boa mente o escutava. Chegando, porém, um dia oportuno, quando Herodes, no seu aniversário, ofereceu um banquete aos grandes da sua corte e aos principais da Galileia. Entrou, nesse momento, a filha da mesma mulher, Herodias, a filha dela, e dançando, agradou a Herodes e a seus convidados. Então o rei disse à jovem, pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe ainda, dizendo, tudo o que me pedires eu te darei, ainda que seja a metade do meu reino. Tendo ela saído, perguntou à sua mãe, que pedirei? E a mãe respondeu, pede a cabeça de João, o Batista. E tornando logo com pressa a presença do rei, pediu dizendo, quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João, o Batista. Ora, entristeceu-se muito o rei, todavia, por causa dos seus juramentos e por causa dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. O rei, pois, enviou logo um soldado da sua guarda, com ordem de trazer a cabeça de João. Então ele foi e o degolou no cárcere, e trouxe a cabeça de João Batista num prato, e deu à jovem, e a jovem deu à sua mãe. Quando seus discípulos ouviram isso, vieram, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. Até aí está bom, verso 29. Uma leitura um pouquinho extensa, mas uma história muito valiosa, queridos. Quando nós pensamos a respeito das pessoas que estão recebendo coisas de nós. Esse texto, ele fala a respeito de um rei, Herodes. Fala de uma pessoa como eu e você. Além de ser um homem, um rei. Nós somos reis, todos nós. Cada um de nós
foi estabelecido na terra para exercer governo, para reinar sobre a terra. Então todos nós temos um reinado. Só havia um problema naquele momento. Havia um homem que estava apontando o caminho pelo qual o rei estava andando. E esse homem estava trazendo luz. Ele estava mostrando qual era o contexto que Herodes estava vivendo no seu reinado. Ele dizia assim no verso 18: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Que contexto é esse, meu querido? O que está acontecendo ali? Parece que quando os reis estão em uso dos seus atributos, muitas vezes esses reis se perdem. Nós vemos isso em vários momentos na palavra de Deus. E não foi diferente com esse. João Batista estava mostrando para ele qual era o seu erro. Estava dizendo que ele não precisava fazer aquilo. Que ele não podia fazer aquilo. Que era negado aquilo ao rei. Porque afinal de contas, qual é a necessidade que um rei tem? Não é ele o dono do seu reinado? Não é você o dono do seu reinado? Não é você o dono da tua casa, da tua família, da tua esposa, dos teus bens? Não é você o dono? Não são teus. Esse era um rei em maior proporção ainda que nós. Ele era dono de um grande império. Mas esse rei se perdeu. João Batista estava mostrando para ele: você pode todas as coisas, o reino inteiro é teu. Por que você quer a mulher do teu irmão? Como isso é comum? Olhamos, pensamos a respeito de Herodes e ficamos bravos, né? Mas como isso é comum? Como nós queremos aquilo que não é nosso? Como nós queremos aquilo que as outras pessoas têm? O que é isso que tem acontecido com os reis durante o curso da história? Por que nós somos tão atraídos por aquilo que não nos pertence? Herodes estava sendo atraído por algo que não era dele. E um homem de Deus estava apontando. No verso 19 ainda diz: mas Herodias, a mãe da jovem, mas Herodias, cheio de rancor, queria matar a João Batista. E isso aqui é muito interessante, porque quando eu e você, nós queremos aquilo que não é nosso, normalmente nós vivemos num cenário como esse, cenário de destruição. Esse era o cenário ruim, cenário de destruição. E não parou em Herodes. Está agindo até os dias de hoje. Até hoje, quando nós vamos em busca daquilo que Deus não tem para nós, nós colhemos destruição. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos aprender com esse texto. Olhar para essa história tão poderosa e tirar para nós, extrair desse texto, coisas que possam abençoar, mudar a nossa vida, mudar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de buscar coisas e de oferecer coisas. Tudo isso está aqui nesse texto. Primeiro ponto que eu gostaria de trazer é o seguinte: nós sabemos quem Deus é. Sabemos quem Deus é. No verso 20 diz assim: porque Herodes temia João, o Batista, sabendo que este era varão justo e santo, e o guardava em segurança. O próprio Herodes guardava João em segurança. E ao ouvi-lo, significa que Herodes gastava tempo ouvindo a mensagem de João Batista. Ele ficava perplexo, ficava em dúvida. Contudo, de boa mente o escutava. Queridos, a verdade é que não é difícil para homem nenhum reconhecer Deus. Todos nós sabemos. A ciência sabe. Os matemáticos sabem. Todos sabem. Estudiosos, não estudiosos. Todos nós conseguimos ver a Deus na natureza, no corpo humano. Todos nós conseguimos ver a Deus nas realizações, nos feitos, nas coisas que nós realizamos e que nos assustamos. Ver Deus é moleza. Ver Deus é tranquilo. A maioria de nós quer ouvir a mensagem. Assim como Herodes.
Nós queremos ouvir a mensagem. Nós temos esse negócio dentro de nós, que quando nós ouvimos algo, isso facilita, melhora a nossa vida. E em partes é assim mesmo. Só há um problema. Como Herodes, muitas vezes nós não queremos alinhar a nossa vida com a mensagem de Deus. Sabemos quem Deus é. Sabemos que é verdadeiro. Sabemos que é poderoso. Temos visto na vida da pessoa do nosso lado. Mas não queremos alinhar a nossa vida com a mensagem. Gostamos da mensagem. Afinal de contas, ouve-se a mensagem de Deus aonde quiser. Mas não pegamos a mensagem. Não trazemos a mensagem para nós. Não fazemos da mensagem uma verdade na nossa vida. Somos como Herodes. Tiago 1, verso 22, ele faz uma asseveração, chama a nossa atenção e diz assim: sede praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes. Seja praticante da palavra e não somente ouvinte. Não há propósito em você estar aqui, em eu estar aqui, recebendo da palavra de Deus, sendo visitado pelo Espírito Santo, e não aplicar a palavra na minha vida. Conhecemos Deus, sabemos que Deus existe, mas o que nós estamos fazendo com a palavra dele? Ouvimos ou praticamos? Eu posso te dizer de imediato, com aquilo que eu conheço a respeito de você, com o tempo que eu tenho caminhado ao teu lado, eu sei o que você é, e eu sei o que você está colhendo, por ser um ouvinte ou por ser um praticante. Segundo ponto, não se descuide. No verso 21, diz assim: então, chegando o dia oportuno, Herodes ofereceu um banquete. Oportuno para quê? Um homem que ouvia Deus, mas que não praticava aquilo que ouvia. Oportuno para quê? Oportuno para as trevas. Esse dia oportuno foi um dia oportuno para as trevas. Esse dia se apresenta, queridos, na vida de todos nós, de tempos em tempos. Um dia oportuno para as trevas. Um dia em que as trevas vão ter uma oportunidade. Acontece para todos. E nesse dia, as trevas vão tentar extrair o melhor de você. O melhor de mim e o melhor de você. Para quem você tem oferecido o melhor de você? Esse texto fala que de repente apareceu o dia oportuno. O rei estava fazendo um banquete, e nesse banquete estavam os supostos amigos. Sabe por que eram supostos amigos? Muito simples. Porque a sua verdadeira família não estava lá. A verdadeira família de Herodes não estava lá. Porque estava lá Herodias, ex-mulher do seu irmão, aquela que lhe havia tomado. Ela estava no banquete. E quem estava no banquete estava festejando junto com ele. E junto com Herodias. Então amigos não eram. Não eram amigos. Para concordar com isso, eram supostos amigos. Eram falsos amigos. A família não estava lá. Estava faltando as pessoas certas. Não estavam naquele banquete. Perceba o ambiente. Ambiente de enganação. Muitas vezes nós somos levados por esses ambientes. Parecem ser bons, parecem ser agradáveis. Muitas vezes esses ambientes, esses banquetes, oferecem aquilo que nós não temos em casa. E aí muitos olham como Herodes e dizem: olha a minha oportunidade. Olha eu e meus amigos. Afinal de contas, esses são meus amigos, pois estão comigo até num momento como esse. Eu fazendo tudo errado e eles aqui junto comigo, me amam. Ou será que estavam interessados naquilo que Herodes tinha? Ou será que estavam interessados na riqueza do rei? Porque quando as trevas agem na vida de um rei, elas querem tirar dele os seus bens, as suas posses, as suas riquezas. A cama estava armada, queridos. Só faltava
que Herodes deitasse. Essa história ela é atual. Assim como a palavra de Deus é viva, essa é a história de muitos reis nos dias de hoje. Verso 22 diz assim: eis que a filha de Herodias dançou e o agradou. A filha de quem? A filha de Herodias, mulher do seu irmão, aquela que ele havia tomado para si. Agora, como se não bastasse, como se as trevas não tivessem se aproveitando da oportunidade, como se as trevas ficassem insatisfeitas com a nossa derrota, não fica, querido. As trevas não ficam satisfeitas se você caiu um pouco. Elas querem que você caia muito. E quando nós cairmos muito, vão tentar tirar de nós tudo. É isso que estava acontecendo. Porque esse homem já tinha tomado a mulher do seu irmão. E agora ele estava interessado na filha da mulher do seu irmão. Esse cara tinha problemas. Ele tinha uma vida confusa em vários aspectos. Tome cuidado, queridos. Precisamos tomar cuidado com pessoas assim. Precisamos tomar cuidado com pessoas assim. Precisamos estar atentos para conseguir identificá-los. Pessoas que têm sérios problemas, que precisam ser tratadas por Deus, que precisam ser tratadas pela lei, que precisam ser confrontadas pelos homens. Essas pessoas estão ao nosso redor, estão dentro das nossas casas, entram nos nossos lares, querem tocar as nossas esposas, querem tocar os nossos filhos, querem tocar as nossas filhas. São ações, são áreas onde Deus está revelando, Ele está ensinando. A palavra de Deus é um conjunto de ensino, ensinamento para nós. Esteja atento a esses falsos reis, pessoas com problemas. Não baixe a guarda. Quantas palestras nós temos ouvido a respeito de abuso sexual? O que precisa acontecer com você, meu amado, para que você abra os teus olhos? Precisa que alguém de dentro da tua casa seja tocado, seja molestado? Aqui está o ensinamento. Não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Esteja atento. Cuide dos teus. Veja os sinais. Os sinais estão lá. Essas pessoas perturbadas, como esse rei, eles deixam sinais, eles deixam marcas. E se nós virmos essas marcas antes, nós não colheremos os problemas depois. Olhe na tua esposa, você que é casado, veja os sinais da tua esposa, perceba se há um esfriamento, querido. Você, mulher, perceba no teu marido. Ninguém entra por um caminho como esse sem deixar sinais, sem deixar marcas. E nós estamos dormindo dentro dos nossos lares. Olhe os teus filhos, por favor, escuta o que eu estou te falando. Cuide dos teus filhos. Cuide das pessoas com quem eles se relacionam. Veja os sinais. Perceba, querido, a quem o rei estava dando o melhor do que ele tinha. No verso 23 diz assim, ó: e jurou-lhe, tudo o que pedires te darei. Como o diabo é sujo. Ele não entra pelaquela área que somos fortes. Ele entra pelas nossas fragilidades. Ele nos faz propostas. As propostas parecem ser agradáveis. Nós nos ligamos a essas propostas. Ouvimos. Não empreste os teus ouvidos. Não empreste os teus ouvidos. Porque depois de ouvir, aí nós estamos num campo perigoso, é o campo da tentação. E quando nós somos tentados, aí nós estamos quase se entregando para as trevas e perdendo. Como é fácil ceder. Quantas pessoas estão cedendo? É fácil ceder, queridos. As pessoas estão cedendo.
O banquete está armado, é um banquete, não é um lugar de pobreza, é um banquete. Parece ser bom, parece ser atrativo. E aí o rei, que tem algo para oferecer, assim como nós temos algo para oferecer, qual é a atitude do rei? Até a metade do meu reino te darei. Até a metade do meu reino te darei. Cuide das alianças, porque tem alianças que elas podem tirar tudo de você. Esse rei fez alianças. Ele estava negociando o seu reinado e perdeu por causa das alianças que ele fez. Verso 24 diz assim: e ela, a jovem que dançou, ela perguntou à sua mãe: o que pedirei? A quem ela perguntou? A mãe, queridos. A mãe aqui é o sistema. O sistema que o mundo oferece. O sistema onde as trevas têm legalidade. O sistema onde as coisas são quebradas e são desgraçadas. Essa é a mãe. A jovem perguntou à mãe. A jovem perguntou ao sistema. O que o sistema fala sobre casamento? Ah, não deu certo, vai para o próximo. O que o sistema fala sobre filhos? O que o sistema fala sobre abuso sexual? É a mãe que pede a cabeça de João Batista, porque essa mãe sistema, ela vai pedir a cabeça tua. Por que ela perguntou para a mãe? João 8:44, ele diz assim: o diabo é o pai da mentira. Já viu mãe sem pai? Já viu pai sem mãe? O diabo precisa de uma mãe, queridos. O diabo precisa de um sistema endemoniado, precisa de um sistema corrompido. Quando o diabo, pai, se une com a mãe sistema endemoniado, sistema corrompido, aí o banquete está armado. O diabo só vence quando nasce em nós o fruto do sistema corrompido. Um professor de Maringá, que morou na Holanda, o cara colocou na faculdade que ele leciona, em Maringá, ele colocou um freezer cheio de sorvetes e uma plaquinha: pegue, custa R$2, coloque o dinheiro nesta caixinha e vá embora. 2.000 picolés, 50 não pagaram, 2,5%. É muita coisa. É muita coisa. Se você estivesse lá, você pagaria? É muita coisa. Nós estamos trazendo para dentro da nossa vida uma cultura desgraçada. Nós estamos deixando que o pai da mentira se una com a mãe sistema e gere em nós desgraça. Não tome a forma do mundo. Não tome a forma do mundo. A Bíblia ensina, Romanos 12, não tome a forma do mundo. Não deixe que o melhor de você vá fora. Lembra do tema da palavra? Quem tem recebido o melhor de você? Não deixe que vá fora. No verso 26 diz assim: ora, entristeceu-se muito o rei. Todavia, por causa dos seus juramentos e por causa dos que estavam com ele à mesa, não voltou atrás. O rei se entristeceu, queridos. E assim somos nós quando nós investimos no lugar errado. Eu não conheço uma pessoa que investiu no lugar errado e colheu coisa boa. Não conheço. Talvez você já tenha visto alguém pegar o pior caminho e colher coisas boas. Nunca vi. Qual foi a pressão que fez o rei ceder? Ei, rei, rainhas, seremos pressionados. Quer ser cristão? Aprenda a conviver com a pressão. Existe pressão.
A pressão é o sistema, quer tirar de nós a bênção, quer tirar de nós o favor de Deus. Qual foi a pressão que fez ceder? Mesmo texto ali, de 26, diz: por causa dos que estavam com ele à mesa. Quem ocupa a tua mesa tem poder para te influenciar. As pessoas que se assentam na tua mesa, elas têm poder para influenciar você. Elas estão falando coisas e nós estamos ouvindo. Ouvimos, estão na nossa mesa. Quem tem ocupado a tua mesa? Quem está sentando na mesa com você? Ou melhor, de qual mesa você tem se alimentado? Da mesa de Deus, que muitas vezes nós dizemos que é mirrada, ou do banquete das trevas? Qual mesa você está se alimentando, meu irmão? O rei se entristeceu, sim, porque estava abrindo mão da presença de um homem de Deus. Ele poderia se assentar com o homem de Deus. Abriu mão. Se assentou em outras mesas. Eram banquetes. Só que ele não estava discernindo que a oportunidade era das trevas. Você tem que ser luz, assim como João Batista foi. Temos que ser luz. E temos que andar com pessoas que têm a mesma fé que nós. Sabe por quê, querido? Porque as pessoas que têm compromisso com Deus se encontram com Ele, prestam contas da sua vida a Ele. E a Bíblia diz, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quer se relacionar com alguém que vai levar você para Deus? Que tenham a mesma fé que nós. Essa agora é a reflexão. Já percebemos onde nós temos colocado os nossos melhores esforços? Você já parou para se perguntar? Aonde você tem estado? Quem tem recebido o melhor de você? Será que os nossos amigos, nos churrascos, será que são eles que recebem o melhor de nós? Ou será que é o nosso trabalho? Afinal de contas, o meu trabalho é a minha fonte de renda, a minha empresa é a minha riqueza. É lá que você tem deixado o melhor de você? Se for assim, cônjuge, filhos, irmãos ficam com o resto? Lá no churrasco, você é o melhor amigo. Lá no futebol, você é o melhor amigo. Lá no salão, você é a melhor amiga. Lá na empresa, você está lá enfiado 20 horas por dia. O teu patrão te ama. Até que ele deixe de te amar. Teu patrão te ama. E a tua família está recebendo o quê? Tua esposa. Será que não está na hora de você começar a ouvir a tua esposa? Será que não está na hora de nós começarmos a ouvir os nossos filhos? Aí nós vemos aquelas enquetes que estão direto no Facebook, de crianças que perguntam para o pai: pai, quanto custa uma hora de trabalho lá na tua empresa? O pai diz, custa R$50. Dali 10, 15 dias, o menino vem com R$50 e diz, pai, então quero comprar uma hora do teu trabalho. Em atenção. Quem está recebendo o melhor de você, meu amado? Porque os casamentos estão acabando. Claro que estão. O melhor de você está no sistema, ele está recebendo. Está fora da tua casa. E ainda piora, para depois melhorar. E o reino? Se a tua família, se aqueles que te amam, estão recebendo o que sobra de você, qual parte de mim eu tenho dado para Deus? Qual parte? O lixo? É o lixo. Qualquer coisa de mim serve para Deus. Tome cuidado. Tome cuidado. Em qual mesa você está comendo? Tome cuidado. Porque nosso Deus não é um lixeiro. Ou Ele recebe de nós a primeira parte, a melhor parte,
ou ele não recebe nada. Como investir certo, então? Como? Invista na tua casa. Invista na tua casa, invista no teu cônjuge, invista nos teus filhos, invista nos teus irmãos, invista na tua casa, invista na tua esposa. Os filhos vão embora, dê para os filhos aquilo que é dos filhos, e dê para o teu marido, para a tua esposa, aquilo que é do marido e da esposa. São dois lugares diferentes. Invista no teu casamento, porque você vai ficar velho, você vai se aposentar. Então invista na tua casa. 25 anos de trabalho voam. E a tua casa, esposa, vai estar lá, te esperando. Invista na tua casa. Pastor, isso não é bíblico. E eu não vi aonde que Jesus fez isso. Efésios 5. Verso 24 diz assim: mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Não te parece uma comparação isto? Assim como a igreja está sujeita a Cristo, agora vocês também, mulheres, estejam sujeitas aos seus maridos. Mas vós, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Cristo se entregou pela sua casa. Ei, pastor, Cristo se entregou pelo mundo. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo e entregou Cristo. Cristo se entregou pela sua casa. Cristo edificou uma casa. Eu e você somos casa. Minha casa recebe o melhor de mim. Meu querido, eu amo você, eu amo a igreja, sou apaixonado pela igreja, sou desesperado pela igreja. Eu estou disposto a entregar muito de mim para a igreja. Só que é menos que eu estou disposto a entregar pela minha casa. Porque a Bíblia diz que se o bispo não cuida da sua casa, que não venha cuidar da igreja, é um mentiroso. Porque quem não investe na sua casa, não sabe quem Jesus é. Quer investir bem? Invista na tua casa. Cristo primeiro estabeleceu uma casa. 1 Pedro, para confirmar isto. 1 Pedro 2,5, ele diz assim: vós também sois pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para depois serdes sacerdócio santo. Se Jesus não tivesse estabelecido a casa dele, ele não poderia ir para o próximo investimento. Porque depois de estabelecer casa, aí você estabelece reino. Primeiro você é, para depois você fazer. Primeiro você é, depois você faz. Jovem, você que é solteiro, você é exclusivo do reino. Você não precisa se incomodar com a sua casa, não precisa se incomodar com o marido, não precisa se incomodar com a esposa. Você é exclusivo do reino. Você que ainda é solteiro, você só precisa investir em um lugar. Invista no reino de Deus. Todas as tuas forças. Porque nós casados, nós temos uma tarefa. Para investir bem, nós temos um caminho. Nós começamos pela nossa casa. Da nossa casa, nós vamos para o reino. João 21, verso 15 diz assim. Jesus disse assim: Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Quer investir bem? Invista na tua casa e apacenta as minhas ovelhas. Quer investir bem? Invista na tua casa e apacenta as minhas ovelhas. Quer investir bem? Invista na tua casa e apacenta as minhas ovelhas. Não casei ainda? Melhor para você. O que você não precisa fazer? Terminamos bem, né?
Mas eu preciso alertar você. Amanhã, no dia oportuno, vai ter um banquete na tua frente. Que a tua casa e o reino de Deus recebam o melhor que você tem para dar.